A Noiva Cadáver com certeza é um filme de animação bastante curioso que você assistiu na sua infância e ficou, assim como eu, fascinado com a história de uma jovem que volta dos mortos para se casar. E aí galera, eu sou o Andy e hoje vamos estrear um novo quadro aqui no canal chamado Tudo Sobre. E o filme de hoje, bom, vocês já devem saber pelo título do vídeo, A Noiva Cadáver. E então, queridos, tudo ficou escuro. Agora vamos para um pequeno resumo do filme. O filme nos apresenta duas famílias, os Everglot e os Dorst. Os Everglot têm um grande status na cidade devido ao tanto de dinheiro que eles têm. Ou tinham, porque pelo visto eles estão falidos. Devem ter apostado dinheiro naqueles sites lá. Mas bem, voltando para o filme. Eles precisam casar a sua única filha, Victoria, com o filho dos Dorst, o Victor, em busca de voltar aos status de classe A. A família será elevada ao status de classe A. Pois bem, quando Victor e Victoria se conhecem, começam a nutrir um sentimento um pelo outro. Eles percebem que esse negócio de casamento arranjado pode dar certo. Porém, no ensaio do casamento, Victor é tão atrapalhado que quase coloca fogo na igreja e foge para a floresta. E lá, ele começa a treinar novamente os seus votos. O que ele não esperava é que ele colocou o anel justamente no dedo de uma personagem que, pra mim, é a melhor do filme. Depois dele colocar o anel no galho, a terra começa a se abrir e aparece ela, a Noiva Cadáver, ou para os mais íntimos, Emily. Eu aceito. Pouco se sabe sobre o passado dela, apenas que ela foi assassinada ainda jovem. E essa parte nos leva a algumas teorias, mas isso só vai ficar para o final do vídeo, tá certo? Emily acaba levando Victor para um lugar que acreditam ser o purgatório. E o que é o purgatório em si? Em algumas religiões acreditam que é um lugar que as almas com assuntos pendentes ficam. Bom, o assunto pendente de Emily é que ela ficou apegada ao amor que ela acreditava ter. As rosas são amor eterno. Os lírios, a doçura. Com o seu assassino ainda vivo e sem o seu amor, ela ficou com um assunto pendente e ficou presa entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Porém, Victor não a amava e não queria ter se casado com ela. Ao descobrir isso, Emily cai em uma profunda tristeza ao ver que não teria paz tão cedo. Por que você não entende? Eu nunca me casaria com você. Foi um engano. Passando um filme mais à frente, Victor descobre que Victoria está noiva de um outro FDP, quis dizer, de um outro rapaz. Vendo isso, Victor decide se casar com Emily para ajudar ela a se libertar do seu fardo. Então, na cerimônia de casamento de Victor e Emily, que eles resolveram fazer no mundo dos vivos, Victoria entra na igreja e observa o casamento. Na cerimônia, Victor teria que morrer bebendo o veneno que tinha na taça. Afinal, é até que a morte nos separe, né? Emily, quando vê Victoria escondida no casamento, percebe que se Victor morrer não amando ela de verdade, vai ficar com um assunto pendente no mundo dos vivos, o que tornaria Victor um outro espírito infeliz e acabaria não tendo a sua paz quando morresse, assim como foi com ela. Esse filme é genial. Meus sonhos foram roubados de mim. Eu amo você, Victor, mas você não é meu. E então Emily desiste de casar para dar uma chance a esse casal, que pra mim eu fico na dúvida se eles merecem mesmo estar juntos. Mas eu só digo isso porque eu gosto bastante da história da Emily. Tá, mas voltando ao filme. Durante a cerimônia, o FDP, o homem com quem Victoria se casou, aparece. E é aí que vem o plot twist dessa história. Emily diz que esse homem com quem Victoria se casou, na verdade foi o mesmo cara que a assassinou. Porém, em uma das cenas mais satisfatórias do filme, o cara acaba tomando o veneno da taça e se tornando uma alma com assuntos pendentes. E então, acontece essa cena aqui. Agora sim, é tudo de você. Recém-chegado. É, meus amigos, o cara teve o que mereceu. E voltando à história da Emily, ela percebe que com a morte do seu assassino e com a lealdade de Victor a ela finalmente pode ter o seu momento de libertação em uma cena bastante impactante, com ela se transformando em várias borboletas e encontrando a sua paz.
no meu ponto de vista, esse filme é uma obra de arte, muito bem feito e trabalhado, e os pontos da história do filme se fecham bem certinho e conseguem ter um enredo profundo e com mensagens ótimas, fáceis de serem entendidas independente de qual idade você tenha. A cena em que Emily joga o buquê para que Victoria pegue foi um gesto de que ela realmente se libertou e desapegou do seu passado, deixando tudo para trás, e que as borboletas no final do filme representam a sua libertação e paz. Você manteve a sua palavra. Você me libertou. Bom, agora vamos para algumas teorias que eu sei que vocês gostam, né? Como eu disse a vocês, o filme é tão bem amarrado que foi difícil para que os fãs fizessem algumas teorias sobre esse filme, mas tem algumas que já devem ser conhecidas pela galera aí. Por exemplo, a teoria de que os protagonistas de A Noiva Cadáver, Frank Winnie e O Estranho Mundo de Jack são a mesma pessoa. Isso não só devido à aparência dos personagens, de dois deles terem o mesmo nome, ou de todos eles terem os seus doguinhos. Isso porque Tim Burton, que dirigiu todos os 3 filmes, os fãs montaram essa teoria. Porém, os filmes se passam em épocas diferentes, o que faz com que essa teoria perca bastante a força. Já tem outra teoria que faz bastante sentido, é a teoria de que Emily seria na verdade uma Everglot. Não se sabe ao certo qual o grau de parentesco, mas o que aponta é que essa teoria realmente aconteceu é o fato de que a família Everglot está passando por uma crise financeira, e que no filme é dito que Emily pegou algumas joias de sua família para poder fugir com o vilão do filme, o FDP, quer dizer, o Lord Barkins. Quem tem amor não precisa de bens, exceto umas coisas por precaução, como as joias da casa, um anel de 1 milhão. E esse seria o motivo da família estar em crise financeira. Porém, eu acho que essa teoria é muito falha, pois leva a algumas questões tipo, por que Emily não reconheceu o lugar quando foi atrás de Victor na mansão da Victoria? Ou, por que os pais de Victoria não reconheceram Lord Barkins quando viram ele? Tudo bem, podemos ver que eles têm uma memória um pouco duvidosa, mas no mínimo eles reconheceriam um cara que queria casar com uma parente de sua família. Ele é do lado da sua família? Eu não me lembro. Agora, para finalizar o vídeo, vamos falar sobre algumas curiosidades do filme, certo? A primeira curiosidade é que os bonecos da animação tinham cerca de 25 a 28 centímetros cada, e alguns dos cenários da animação eram tão grandes que os produtores do filme podiam passar por eles. A segunda curiosidade é bastante legal. Lembram dessa música? Vai chegar sua vez, não importa o freguês. Pois bem, a pessoa que escreveu essa música foi Danny Elfman, que trabalhou com Tim Burton nas canções de O Estranho Mundo de Jack. E no início essa canção era para ser cantada por outra pessoa, porém Danny não encontrava ninguém para interpretá-la. Foi aí que o próprio Tim Burton pediu para que o Danny cantasse no filme. A terceira curiosidade é a produção do filme demorou cerca de 55 semanas para finalizar o filme, e foram 109.440 quadros para que a animação fosse concluída. A quarta curiosidade é que a banda de esqueletos que vimos no filme foi baseada em uma animação chamada A Dança dos Esqueletos de 1929. Gostei. Muito bem, Chance, continue. A quinta e última curiosidade é que o véu de noiva de Emily não foi feito totalmente em stop motion. Em alguns quadros tiveram que animar no computador mesmo, e foi bastante difícil, segundo o diretor, pois ele queria um efeito que fosse como se Emily estivesse debaixo da água, e o véu tinha que ser transparente ainda. Depois de 4 meses de pesquisa, a equipe finalmente conseguiu montar o véu de Emily, e ficou muito bom inclusive. Bom galera, por hoje é só. A Noiva Cadáver foi um filme que marcou muito a minha infância e até hoje eu guardo com muito carinho as lembranças desse filme. Espero que tenham gostado e por hoje é só e fui! Game over.